Olá pessoal, estamos iniciando uma nova sessão e iremos falar sobre o funcionamento e configuração do roteamento em IPv6. Mas primeiramente vou iniciar com esta aula que vou fazer uma introdução teórica desta sessão. Apesar que eu já tinha falado na descrição deste curso que já é esperado que vocês entendam como o roteamento em IPv4 funciona. Mesmo assim, farei uma introdução básica como este mecanismo de roteamento funciona tanto em IPv4 como em IPv6. Antes de compreender e entender como é que funciona este mecanismo de roteamento, é necessário conhecer o que é exatamente uma rota nesse contexto de rede de computadores. Mas o que é uma rota? A rota é um componente fundamental nesse contexto, pois é ela quem deve orientar para onde devem ser encaminhados todos os pacotes nas redes locais e na internet. Portanto, eu posso concluir que a rota é o menor componente nesse sistema de roteamento presente em uma rede ou na internet. Na prática, a rota é composta pela rede ou subrede que inclui o comprimento ou a máscara da rede. Ela também deve incluir o endereço IP do gateway, que é o roteador a quem devem ser encaminhados os pacotes que devem ser direcionados a esta subrede. Também deve incluir a métrica ou custo desta rota. Então, o conjunto de todas as rotas nós chamamos de tabela de roteamento. Assim entendemos que a rota ela é resumida para incluir apenas o endereço IP do próximo roteador, que é chamado de gateway. Este roteador com função de gateway deve estar na mesma subrede do roteador ou computador que está encaminhando um pacote. Ou seja, o processo de roteamento funciona apenas encaminhando o pacote para um roteador ou computador que está no mesmo enlace do encaminhador do pacote. Em relação à tabela de rotas, é possível vê-la em praticamente todos os sistemas operacionais. Como vocês podem ver aí no slide, no Windows, no prompt de comando ou no PowerShell, para ver a tabela de rotas, basta dar o comando route_point. No Linux, nós temos o IP router para IPv4 e IP-6 route show para IPv6. No Cisco, nós temos o comando show IPv6 router e no RouterOS, que é da MikroTik, nós temos o comando IP route_point, que vai imprimir a tabela de rotas no terminal de comandos. Ao longo do curso nós veremos todos esses comandos em detalhes. Bom, como eu já expliquei o que basicamente é uma rota, falta explicar aí o conceito de roteamento. Então, o que é rotear? Para responder essa pergunta, eu trouxe dois conceitos encontrados em literatura bastante técnica em relação a redes de computadores. Então, eu trouxe dois conceitos aí, que no primeiro diz o seguinte: rotear é o processo de transferir informações a partir de redes de origem para redes de destino em qualquer dispositivo que tenha duas ou mais interfaces de rede em uma pilha de IP. Nesse segundo conceito, eu tenho que o roteamento é a técnica que define por meio de um conjunto de regras como os dados originados em uma determinada rede devem alcançar outra, esteja ela diretamente conectada num roteador ou mesmo bem longe, a muitos saltos de distância. Ou seja, o que basicamente eles quiseram dizer é que o roteamento é um processo que analisa todas as rotas contidas na tabela de roteamento e também considera outras variáveis para determinar o que deve ser feito para que os dados sejam entregues ao destino. Porém, eu devo esclarecer o seguinte, que os roteadores não podem ser comparados aos mapas de GPS que traçam e conhecem todo o caminho até o destino final, porque conhecer todas as rotas para todos os destinos em detalhes exigiria muito processamento, isso porque os roteadores já processam uma grande quantidade de pacotes por segundo. Então, para que vocês entendam melhor como o roteamento funciona, veja então este diagrama que está no slide. É possível compreender que o processo de roteamento ele ocorre antes mesmo do pacote sair do computador que está originando a informação e também quando ele chega. Então, quando o computador origina um pacote, a primeira coisa que ele faz é decidir qual é o destino do pacote, se é local ou remoto
ou até mesmo a própria máquina. Ou seja, se o destinatário for local, significa então que o destino também faz parte do mesmo enlace, ou seja, a origem e o destino estão na mesma rede ou subrede. Portanto, não precisa ser repassada a nenhum roteador. Assim, a comunicação ocorre diretamente via camada de enlace. Neste processo de decisão se para um determinado destino não existe uma rota na tabela, neste caso esse destino é chamado de inalcançável e é enviado uma mensagem em CMP com esta informação para a origem. Se o destino for remoto, o pacote então é encaminhado ao roteador ou gateway, desde que esse endereço IP também seja vizinho e alcançável diretamente. Ou seja, na camada de enlace lá no pacote é colocado como destino o endereço MAC do roteador, apesar do que o endereço IP do destinatário é diferente. Então, quando o frame chega ao roteador, ele verifica se na camada de enlace possui o endereço MAC da interface de rede que está chegando aquele pacote. Se forem idênticos, então o processamento irá adiante para a camada 3, que é a camada onde acontece o roteamento. Então ele vai verificar o destino do pacote analisando na sua tabela de rotas para decidir onde está o destinatário, que pode ser o próprio roteador, pode ser um destino local, quer dizer, ele pode ser um próximo vizinho dele, esse destino também pode ser remoto, inexistente ou até mesmo inalcançável. Então pessoal, por último agora falta só falar sobre como as tabelas de rota é preenchida. Então esse preenchimento das tabelas de rota pode acontecer de duas formas, tanto estaticamente ou de forma dinâmica. Ou seja, a forma manual de adicionar rotas estáticas tem uma vantagem porque exige menos processamento por parte dos roteadores, porque não é necessário nenhum outro processo em funcionamento. Porém, esse tipo de configuração de rede só tem vantagem em pequenas redes. Já em grandes redes, esse modo de configuração exigiria muito trabalho e qualquer alteração na rede exigiria um novo retrabalho para configurar em todos os roteadores. Neste caso de grandes redes, é o ideal o uso de protocolos de roteamento que neste caso anunciam e descobrem novas rotas, e com ele todas as alterações são automaticamente feitas sem intervenção manual em cada roteador. Um dos protocolos que eu mencionei é o HIP. HIP é um protocolo do tipo vetor de distância porque ele só considera a quantidade de saltos para calcular a melhor rota. Porém, este protocolo não deve ser utilizado na prática porque ele não é tão eficiente quanto o OSPF. Isso porque o OSPF permite um balanceamento de carga dividindo uma grande rede em áreas. Então, é possível criar grandes redes hierárquicas de grande porte sem que seja necessário que cada roteador tenha uma tabela de roteamento gigantesca com rotas para todas as redes, assim como seria no caso do uso do HIP. Em outras palavras, o SPF é o que de fato é utilizado na prática e ele foi projetado para grandes redes. E por último, nós temos o BGP. O BGP significa Board Gateway Protocol, ou protocolo de borda. Esse protocolo foi projetado para interligar os sistemas autônomos, OAS. Eu já falei anteriormente o que são os sistemas autônomos, que são os componentes que formam a internet. Portanto, para interligar esses sistemas autônomos, para que seja feita as trocas de tabela de rotas, é utilizado exclusivamente o BGP com esse propósito. Então é isso, pessoal. Te deixo um forte abraço e até a próxima aula.